São João, capítulo 11. Eu vou falar também de coisa conhecida, porque aquilo que foi revelado é conhecido, certo? Então nós vamos comer coisa conhecida, bem melhor, gostoso. Você conhece, sabe o que está comendo. Isso é muito bom. Deus continue nos dando graça nesse instante. São João 11, verso 35. Jesus chorou. 11:39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Grande Criador, nós regozijamos com a sua palavra, porque ela é o pão da vida e é o pão para os filhos. Não é todo mundo que quer comer a palavra. Muitos ajuntam numa denominação como os abutres, mas na palavra é somente os filhos. As águias ajuntam na palavra. Conceda-nos esta bênção, em nome de Jesus Cristo. Pode sentar. Amém. Eu vou falar sobre uma coisa conhecida, mais que um homem. Eu sempre acho muito importante o que o irmão Brano ensina, e nós todos temos comentado sobre isso, mais que um homem. Que ali na tumba, quando Jesus chorou, era um homem. Mas para dizer, Lázaro, sai para fora, não podia ser um homem mais. Era mais que um homem, certo? Isto é muito claro. Agora eu tomei isso daí, esse pensamento, enquanto estava dando uma olhada nesta mensagem, Abraão restaurado. Vamos estudar um pouquinho aqui, só o que o irmão Brana fala para vocês verem como é bom. Ele estava dizendo de uma mulher da ciência cristã que teve a coragem de dizer para ele: irmão Brana, eu acho que há somente uma coisa errada no seu ministério que possa encontrar. Já pensou bem? Uma mulher, há uma coisa errada no seu ministério, irmão Brana. Irmão Brana disse: é o quê? Aí ela disse: você enaltece muito a Jesus. Eu disse: eu o quê? Disse: você enaltece muito, você o faz divino. Irmão Brana disse: ele é divino. E ela disse: ele era um profeta. Eu disse: ele era mais que um profeta. Ele era mais do que um profeta. Tem gente que gosta de Jesus, ele era um profeta. Tem gente que gosta de Brana também, ele era profeta. Mas aí tem que ter alguém para falar. Aí Jesus sempre tem alguém que fala. Irmão Brana disse: ele era mais do que profeta. Se você crê que Jesus é profeta, a ciência cristã também crê. Agora, mais do que profeta,
você precisa ter revelação para crer. Que um profeta já não é uma grande coisa, um profeta já é um homem com um dom. Mas, irmão Branham diz, ele era mais do que um profeta, ele era o Deus dos profetas. Isso é correto. Nisso eu quero dar uma pincelada na deidade, sabe, uma pincelada, porque quando você fala em pai, em filho, você deve saber que o pai é espírito e o filho é mortal. O pai não tem princípio nem fim, mas o filho teve um princípio de nascimento e teve um fim no Calvário. Quando se fala em pai e filho, então tem que se lembrar nisto. Foi por isso que Jesus disse, o pai é maior do que eu. Porque o pai é espírito e eu sou carne. Aí é filho. Só na terra, as pessoas parece que não entendem que só na terra é que você vê essa diferença. Porque Deus desceu ao ser humano e foi um homem, foi um ser humano. Deus foi um ser humano. E aquele ser humano representava o Deus Espírito o eterno, que nunca foi visto, que jamais será visto. São Paulo diz que ele é o Deus que habita na luz inacessível. Quer dizer, é uma luz que não dá para você chegar nem entrar. Mas aqui está Jesus, o corpo dessa luz inacessível. Aqui está Jesus, a imagem desta luz, que você não pode entrar, não pode apalpar. Aqui está. E Jesus é Deus. Irmãos, a deidade é uma coisa misteriosa, diz o profeta. Ele diz, é mistério você ver um só. Mas é verdade. É assim. E é um mistério você ver Deus. Os trinitarianos dizem que é 3. Os que andaram com o irmão Brana, como o irmão Livarli, com um grande teólogo, diz que é 2. E os revelados dizem que é 1. E não é um como o profeta falou assim, tem uns que creem que ele é um como o seu dedo. Ele diz, não, porque aí Jesus não pode ser seu próprio pai. Você tem que crer que tem o pai e o filho, só que o pai é espírito no filho que é carne. Você vai crer numa unidade, não numa trindade, nem dualidade. Você vai crer na unidade de Deus. A unidade de Deus é o espírito entrando num corpo, aí forma um. Porque se o espírito não entra no corpo, tem um espírito e tem um corpo, mas o corpo está morto. Mas agora o espírito entrou no corpo. E quando o espírito entra no corpo, ele formou a pessoa. É isso que Deus é. Deus é a única pessoa da divindade. O profeta ensina isso. A única pessoa. Mas quando se trata de filho, você tem que entender que é aqui na terra. Quando se trata de cordeiro, é aqui na terra. Quando se trata de profeta, é aqui na terra. Certo? Então, você tem que ver que aqui na terra, tudo nasce, tudo morre. E Deus veio e se tornou filho. Porque Deus não podia mandar ninguém para nos salvar, diz o profeta. A revelação de Jesus Cristo, 100. Ele diz, Deus, quando ouviu de que o homem pecou, irmão Brana diz, Deus mandou um anjo? Não. Deus mandou um filho? Não. Ele mesmo desceu. Irmão, Deus não confiou o trabalho da redenção a um filho. Deus se fez filho. Porque Deus não pode morrer em espírito. Então ele se fez filho para sangrar no corpo e assim redimir todos os seus filhos. E ali estava mais do que profeta, mais do que um homem. Certo? O 141, acho que já está bom.
Eu estou gostando de dar umas pinceladas de vez em quando na deidade. Que é bom, é um leitinho que a gente bebe, assim, gostoso saber que Deus é um igual nós, assim. Deus é um igual nós. Não tem diferença, não. Quando está aqui na terra, Deus é um homem. Certo? O 141, Abraão restaurado, e conversando com a irmã da ciência cristã. Ela disse: você sabe a respeito de que religião eu estou falando? Eu não quero ferir seus sentimentos, diz o irmão Branham. Era uma mulher da ciência cristã. Veja, porque muitos deles vêm à reunião, ficam curados, tudo bem. E crê também que irmão Branham era um profeta, um homem de Deus, certo? Ela disse, bem, ele, falando de Jesus, ele era um homem. Eu creio que ele era um profeta. Isso é a mulher da ciência cristã. A irmã Branham disse, ele era Deus. Irmãos, o irmão Branham não discutia com ninguém. Ele mostrou isso daí. Mas eu gosto quando o irmão Branham vai levando a conversa assim, para mostrar para nós. Eu disse, ele era Deus ou o maior enganador que o mundo já teve. Que se ele não foi Deus, a interpretação é essa. Se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Ele era Deus, ele mesmo. Gente, e se Jesus Cristo era Deus, ele mesmo, não tem outro Deus. Só na terra que você vê a diferença. É Pai, é Filho, é Espírito Santo. Mas você sabe que o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. Foi o Espírito Santo que gerou a Jesus e o Pai de Jesus é Deus. Agora, Deus e o Espírito Santo são dois? Não, é um só. Deus é Espírito e se Deus é Espírito, só pode ser Espírito Santo. Pronto. É simples, não é? 144, Abraão restaurado. E ela disse, eu te provarei na sua própria Bíblia. O irmão Branham, é interessante que o irmão Branham não conversava muito com doutrina, com mulher. E uma vez a mulher falou alguma coisa. Ele diz, olha, eu não vou nem parar, porque se fosse um homem... Ele chegou a dizer, se fosse um homem, ainda poderia haver algum resultado. Mas uma mulher... Não é desprezando as mulheres, é saber a posição dela. Se a pessoa ver uma mulher chegar para um profeta e dizer, você tem uma coisa errada no seu ministério, é muito atrevimento, certo? E que um homem não tem coragem de falar. Isso mostra como que ela é. Ela disse, e ela é teimosa, eu te provarei, provar para um profeta, eu te provarei na sua própria Bíblia. Você disse que você era um fundamentalista. E eu te provarei isto através da sua própria Bíblia. Que ele não era nada a não ser um homem. Olha que tipo de mulher. Querendo provar para o profeta que Jesus Cristo não era nada mais do que um homem. Eu disse, prove. E ela disse, São João capítulo 11, quando Jesus desceu até a sepultura de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Aquilo prova que ele era um ser humano como você é. Eu disse, é esta a sua escritura? Ela disse, sim. Irmão Branham disse, irmã, isto é mais fraco do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Isto é mais fraco do que o caldo feito da sombra da galinha que morreu de fome. Só lembrando para arrumar estas coisas, não tem cabimento. Isto nunca sustentaria. Ela disse, o que você quer dizer com isso? Ela não converteu ainda. Ela não entendeu. O que você quer dizer com isso? Eu disse,
ele chorou como um homem, isso é correto, indo para a sepultura, mas quando ele ajuntou seus pequenos ombros, inclinados, e disse: Lázaro, sai para fora. E o homem que estava morto por 4 dias ficou de pé e viveu novamente. Para aquilo se necessitava mais do que um homem. Sim, Senhor, aquilo era Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Deus. Não um homem, não um profeta, mas Deus. É isto que ele era. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida é Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou. O eu sou. Aleluia. Disse Deus: aquele que crê em mim, embora esteja morto, viverá. Quem viver e crer em mim nunca morrerá. Disse: crês tu isto? E ela disse: sim, Senhor. Falando com Marta, né? Sim, Senhor, eu creio. É isto. Algo tem que acontecer. Não um homem, Deus. Aquilo não é um homem apenas. Você olha e diz: mas é um homem. Todo mundo que viveu nos dias de Jesus, é nós que falamos que ele é Deus. Mas nos dias de Jesus, eles viam aquele homem andando para lá de alpargata. Aquela coisa simples, pele queimada, sem parecer, sem formosura. Não pode ser Deus, porque Deus não pode ser feio desse jeito. Ele não pode ser Deus, porque Deus não pode ser magro desse jeito, porque Jesus não era gordinho, bochecha rosada assim, não. Que nem nós, barrigudinho. Não. Jesus é magro. Isaías 53 diz que ele não tinha parecer nem formosura. Olhamos para ele, era como uma raiz subindo uma terra seca, sem parecer. Aquela coisa mais esquisita, mais feia. E eles podiam dizer: mas não pode ser Deus. Para ser homem já está feio demais. Para ser homem. Agora, como pode ser Deus? E nós aqui viemos crer que ele é Deus porque tivemos um profeta. Porque se não fosse um profeta também, nós estaríamos dizendo que ele é a segunda pessoa. Como tem muitos ainda dentro da mensagem dizendo que ele é menos do que Deus. E ele não pode ser menos que Deus, porque aquilo que foi feito não foi o homem quem fez, era Deus que podia fazer. Porque o homem podia chorar, mas ressuscitar um defunto fedido de 4 dias, que o nariz já havia caído, que o profeta diz que quando você morre, a primeira coisa que cai é o nariz. Os bichos chegam e ajuntam no nariz e comem tudo no nariz. E aí o nariz dele já havia caído. E agora, era um homem chorando, mas você não vê o outro lado, você vê só um lado. Você tem que ver os dois lados, não olha só para um lado não. Um lado só você escandaliza, um lado só você é incrédulo, de um lado só você só vê um homem. Olha do outro lado dele. Você não consegue ver o outro lado. Olhando para o outro lado, então Brana olhava e via o outro lado. Eu dou graças a Deus porque Deus mandou William Brana para nós, para poder mostrar o outro lado de Deus para nós. Em tudo aqui você vê o outro lado. A vida toda, 30, 40 anos de pregações na mensagem no Brasil, nós conhecemos Deus de um lado, só de um lado. Nós nunca conhecemos Deus homem. Mas agora ficamos conhecendo que Deus foi um homem também no século 20. Deus não é só espírito, Deus é um homem. E se você acompanhar a mensagem do irmão Brana, você vai ver que aquele Deus chamado Jesus, daqueles dias, que era carne, ele voltou à coluna de fogo. Irmão Brana falou que ele voltou. Aí você procura aquele Jesus, você não acha ele mais. Ele voltou à coluna de fogo, ele diz: vim de Deus e volto para Deus. Ele veio de Deus, se fez carne. Quando ele saiu da terra, ele voltou para Deus outra vez. Isso quer dizer: vim de Deus e me fiz carne. Agora eu saio da carne e volto à coluna de fogo. Voltar a Deus é voltar ao seu estado original. É voltar à coluna de fogo. É voltar ao Logos. E ele voltou para lá outra vez. Por isso Saulo o encontrou no caminho de Damasco. E ele
não era aquele Jesus de carne. Saulo deu uma olhada e viu que era uma coluna de fogo e perguntou: quem és tu, Senhor? E Saulo estava perseguindo Jesus no povo. E ele perguntou, na hora, ele disse: agora eu posso perguntar. É uma coluna de fogo? Ele deu uma olhada e disse: quem és tu, Senhor? Um judeu não engana. Ele olhava, ele não, diz o profeta, ele não chamaria Senhor qualquer coisa. Ele sabia que aquilo era algo sobrenatural. Então Saulo, perseguindo os cristãos daquele dia, perguntou para a luz: quem és tu, Senhor? E agora, por incrível, para a decepção dele, aquela luz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo não sabia que ele estava perseguindo a coluna de fogo que guiou seus pais, tirando-os do Egito, passando pelo deserto, entrando em Canaã. Saulo não sabia, ele pensava que ele estava perseguindo um povo que cria apenas num homem. Mas quando isso manifestou, ele viu: não é apenas um homem. Saulo olhou e viu: isso eu pensava que era apenas um homem, mas não é apenas um homem, isso é Deus. E Saulo se encontrou agora combatendo contra o próprio Deus, e ele teve que ficar cego. Todo mundo que combate essa mensagem fica cego. Você pensa que eles vão enxergar? Cada dia eles pioram mais, eles ficam mais cegos. Você pensa: eu vou dar mais um CD, ele vai cegar mais um CD, vai cegar mais. Ele já combateu, ele já pisou na revelação, ele não pode enxergar, ele não é como Saulo. Se ele for como Saulo, ele muda de nome, ele passa a ser Brana. Mas ele não quer nem mudar de nome também. Eles engastalham tudo no novo nome. Eles chegam ali, fica o carro engastalhado no brejo. Eles não sabem sair dali. Novo nome. Mas eles engastalharam em Cristo também lá atrás. Você pensa que o povo judeu sabia que Deus chamava Yeshua? Tem a história que o Velho Testamento, irmão Brana conta no primeiro selo 128, que não está certa a tradução. Ele fala JHVU, é YHWH. Então, não está certo esta tradução. Você sabia, irmão Vale, que não está certo essa tradução? Eles não sabiam o que era, então colocaram aquilo. Mas eles não sabiam. Então o povo do Velho Testamento, eles adoravam a Deus, mas eles não sabiam nem o nome de Deus. A hora que Deus apareceu, chamando de Yeshua, no hebraico, Jesus, que é no latim, que é Jesus no português, mas Jesus no latim, e Jesus no grego, quando chegou aquilo ali, ficaram tudo enrolados, eles não queriam saber de nada, não queriam aceitar não. Nós cremos em Moisés. Aí aquele Jesus, que era o Yeshua, dizia: vocês têm por pai o diabo. Vocês dizem que Moisés é seu pai, Abraão seu pai? Não, Moisés falou de mim, Abraão falou meu respeito. E para enrolar mais eles, a gente sabe de uma coisa: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele usou cada expressão, eles podiam parar e dizer: ele falou outra vez errado. Antes que Abraão existisse, em vez dele falar eu era, ele diz eu sou. Mas ele era e eu sou quer dizer presente em todo o tempo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles nunca perceberam isso. Aquilo não era apenas um homem. Saulo pensou que ele perseguindo aquele povo que cria em Jesus, em Yeshua no hebraico naqueles dias, eles pensavam: eu estou perseguindo um povo que crê num homem. E a coluna de fogo diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele podia dizer: mas eu estou pensando que eu estou perseguindo um homem. Não, você está perseguindo mais do que um homem. Esse povo que fala em mim, eles creem em mim mais do que um homem. Agora eu tenho que passar para cá logo, certo? Crendo mais do que um homem. Você tem que ver, eu não digo isto apenas porque Jesus Cristo é mais do que um homem, porque eu creio nisto. Jesus Cristo foi Deus encarnado. A Bíblia diz que ele é Emanuel. Emanuel é Deus conosco.
Pronto, se é Deus conosco, não tem mais Deus no céu, Deus estava na terra. Emmanuel é Deus conosco, ele estava na terra, entende? E agora, vocês ouviram a leitura que o irmão Daniel fez aí, do parágrafo 100, Jeová Jirê, terceira parte. Um gentio levaria seu nome. Qual gentio levou o seu nome? E se você for procurar os estudantes do hebraico, eles vão dizer, olha, tem uma coisa, isso também não está certo. Por quê? Porque o nome de Deus é Iá, é El. E Brana também pregou isso naquela mensagem de adoção. 5 volumes que tem, ele pregou isso. É Elá, Eloá, El, Elohim. Agora, você chega, mudou a coisa. Pô, o seu profeta não termina com El. O seu profeta não termina com Iá, que é Isaías. Entende? É o grego que põe o S para falar Isaías. Mas o certo é Isaías. É por isso que o aleluia não é aleluias. É aleluia, porque Iá quer dizer Deus. É aleluia, quer dizer louvor a Iá, louvor a Deus. E quando a gente vai aleluias, nós estamos dizendo louvores aos deuses. Aos deuses. Aleluia tem que ser. E agora vem um profeta, ao invés de aleluia, ao invés de El, é H-A-M. Lá naqueles dias, eles não perceberam que Deus... Não, isso aí é um homem. Não era um homem, era mais do que um homem. Entende? Ele era um homem, você sabe disso tudo que o irmão Branco já falou, ele era um homem dormindo na popa do barco. É um homem dormindo. O homem dorme. Mas e agora? Espera lá. Agora ele levanta, ele dá uma esfregada no olho, tira a remela. Quando você está dormindo, então pode juntar umas remelas aí que atrapalham você enxergar. Jesus Cristo levantou do barco, deu uma limpada no olho e disse para o vento, para, mar, aquieta. E houve grande bonança. E eles perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Era Deus, não era um homem. Ele era um homem dormindo. Mas a hora que ele levantou e parou a tempestade, e parou o mar revolto, era Deus. Agora, aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar em mais do que um homem. Jesus Cristo é mais do que um homem. E eu quero também te dizer que Brana é mais do que um homem. Se Jesus Cristo, o nome de Deus, para salvação, para cura divina, para batismo, é Jesus Cristo, mais do que um homem, agora eu tenho o novo nome de Deus para a revelação dos trovões, que estava na Bíblia, mas de uma forma misteriosa, pela própria Bíblia, não estava nem escrito, mas o profeta veio e diz, não pode, porque não pode aumentar nem diminuir, os trovões já estavam dentro da Bíblia. Alguém chegou para o irmão Brana, quando viu ele falar da revelação, diz, irmão Brana, isso poderia ser muito bem o 23º capítulo de Apocalipse, quer dizer, aumentar um capítulo. Poderia muito bem ser. Não pode, porque a mensagem do profeta não pode aumentar um livro da Bíblia. Então o que é? É a revelação apenas da Bíblia. Quando você vê isto, olha, você vê um homem caçando, isto é um homem Brana caçando. Mas quando veio aquela tempestade, que ele diz, pare tempestade, era mais do que um homem. Ele era um homem pescando e pegou um peixinho e viu que era tão pequeno, rasgou, puxou e saiu as guelras do peixinho, tudo abarrigado, ficou só a casca. Ele jogou aquela capinha na água, era um homem pescando. Mas quando ele disse, peixinho, eu te dou a vida em nome de Jesus Cristo, era mais do que um homem. Certo? Era um homem caçando esquilo no mato, matando esquilo. Era um homem, mas no lugar que não tinha esquilo, Deus o desafiou e disse para ele, o que você quer? E ele é caçador de esquilo. Se fosse eu, diria que é um pacote CD. Eu não... Vamos falar a verdade, eu não sou caçador. Agora,
Então o que eu quero? Agora o que você quer? Pede o que você quiser. Aí ele diz, eu quero que haja um esquilo. Ali, a hora que ele apontou o dedo, o esquilo apareceu. Já meteu fogo nele e viu, sangrou. Ele diz, mas visão não sangra. É ele mesmo, é esquilo mesmo. Ele diz, visão não sangra. Ele catou o esquilo, pôs no embornado, Deus falou com ele. O que você quer? Não, já está bom, vou embora agora. Um esquilo já está bom. Deus, eu pensei que você tinha pedido 3. Parece que Deus, lembrando e lembrando, né? Olha, quando Deus está em carne, o que ele faz? Deus fala com Deus. É isso que você vê. Você vê o filho falando com o pai. Aqui o filho é o homem mortal falando com o Espírito Deus. Aqui você vê Deus, Espírito falando com Brana mortal. E Brana tinha pedido, eu quero 3 esquilos, tá bom. Aí quando ele queria ir embora no primeiro, Deus falou para ele, eu pensei que você tinha pedido 3. Aonde você quer o próximo? Ele foi mostrando no meio do espinho, onde o esquilo não vai. É ali que eu quero. A hora que ele apontou, o esquilo apareceu. Era um lugar que não tinha esquilo. O esquilo apareceu e ele matou. Irmão, ele ficou tão satisfeito, parece que o irmão Brana esquecia daquelas coisas ali, da satisfação de ter aparecido o esquilo, ele ter matado, agora já está bom, 2 já está bom. Deus falou, eu pensei que você tinha pedido 3. Porque ele tinha pedido, era 3. Ele teve que matar os 3 e criar os 3 pela palavra falada. Ele caçando era um homem Brana, mas dizendo, haja esquilo, era mais do que um homem. Aquilo era mais do que um homem. É isso que se tem que ver quando Deus está operando, quando Deus está em cena, como Deus trabalha no ser mortal. Deus quer ter companheirismo conosco, o profeta diz. Companheirismo, Deus desce para ser um igual a nós, porque Ele quer ter companheirismo conosco, e como Espírito, Ele não pode ter companheirismo conosco, Deus como Espírito não pode comer conosco, mas Ele diz, eu quero ter companheirismo com o homem, Ele desce, se faz carne e diz, vamos comer. Deus desce, se faz carne e diz, vamos na casa de Abraão, vamos comer vitela, vamos comer bolo, vamos comer manteiga. Era Deus querendo ter companheirismo. O profeta dizia, Deus querendo ter companheirismo com o homem. Está tendo essa mensagem, Abraão restaurado. Então, se você não perceber isso, é mais do que um homem. Brana não é apenas um profeta. Brana não foi apenas um homem. Brana foi mais do que um homem. Mas ele foi, sim, eu creio no profeta, mas até os outros aí fora, tem uns que creem que ele é profeta, eu sei que tem uns que creem que ele é do diabo, mas tem uns que creem que ele é profeta, mas ele não era só profeta, Jesus não era só profeta, era mais do que profeta, certo? E aqui estava, Brana não era só profeta, ele não era só um homem normal, natural, e que tinha um dom sobrenatural, ele era mais do que um homem, era tanto mais do que um homem, porque, e vocês vão notar isso, que muitas vezes, vamos dar uma paradinha, muitas vezes parece que falta santidade em nós, vida vivida, ou falta ter o que Brana tinha, porque ali era tanto Deus, mas era Deus que pescava, era Deus que caçava. Lá atrás ele não caçou, não pescou, ele queria vir caçar e pescar, certo? Deus andou, foi de jumento. Lá atrás, ele disse, não, eu quero andar de avião. Eu quero ser um homem que anda de avião, certo? E ele veio em Brana para fazer isso. Ele veio. Eu estou te dizendo, Deus queria ser um homem nesta era, para ter tudo que nós temos nesta era. Aquele companheirismo. E as pessoas têm companheirismo com Deus e acham que é um homem. Esse daqui é um homem, é um homem, é um homem. Não, deveria saber. Esse daqui é Deus em carne, Deus está aqui, Deus está comendo, Deus está bebendo aqui conosco. E eles nunca perceberam a manifestação de Deus. E a gente tem que perceber esta manifestação. Não é apenas um homem, é Deus. É por isso, o irmão Brana diz, vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Então você tem que entender apenas isso. Vigie bem o 7º, porque o Senhor vai vir no 7º.
Vigia o sétimo. Então, ele é o sétimo anjo. Não, mas o Senhor está vindo no sétimo. Ele tem que vir, vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. O sexto não pode ser a vinda do Senhor. O quinto, Lutero, não podia ser a vinda do Senhor. Mas vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. O sétimo não é o Senhor, o sétimo é a vinda do Senhor. Por quê? O sétimo, o profeta diz na mensagem Almas Encarceradas hoje, ele diz, o sétimo selo o trouxe de novo à terra. Quer dizer, o sétimo selo o traz de novo à terra. Como que o sétimo selo trouxe ele de novo à terra? Ele estava no Monte Pôr do Sol. Ele estava tirando carrapicho da barra da calça. O anjo, o sétimo anjo dele da constelação, passou ali no Monte Pôr do Sol, catou William Branham e levou para dentro daquela nuvem formada por eles mesmos. Amém? Ali. E depois o que aconteceu? O sétimo anjo, William Branham, trouxe ele na terra. O sétimo selo trouxe Cristo de novo na terra. Irmão, Jesus podia vir até o Monte Pôr do Sol, 42 quilômetros de altura. Ele podia vir ali sobre o Monte Pôr do Sol. Ele podia só vir até ali. Para pisar na terra, é o sétimo selo que tinha que trazer ele na terra. E para trazer ele na terra, o que Deus teve que fazer? Teve que pegar o representante do sétimo selo, levar ele para cima, para mim descer. Eu tenho que descer. Ele tinha que descer no sétimo selo. Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor. Então ele subiu, tirando carrapicho da barra da calça. Quando ele desce com Cristo. Cristo está descendo no sétimo selo. O sétimo selo traz Cristo de novo à terra. Tem gente que está esperando o sétimo selo trazer Jesus na terra. O sétimo selo era o irmão Branham. Parágrafo 152 do sétimo selo, irmão Branham diz que aquele sétimo anjo da constelação era quem tinha o sétimo selo. No 201 ele diz, voou para mim. Então aquele sétimo anjo que tinha o sétimo selo voou para William Branham e levou William Branham lá para cima, e Cristo tinha que descer para a terra, e Cristo veio. A única forma de eu pisar na terra é através do sétimo anjo. Por isso ele desceu. Aí o anjo forte desce do céu e pisa com o pé direito no mar, entre gente, e com o pé esquerdo na terra. Ele é Branham. Aí que você vê, mais do que um homem. Mais do que um homem. Então você vê, o irmão Branham está dizendo para vocês, agora que me voltou para falar, estava dizendo, ou é falta de santidade nossa, que senão nossa esposa fica tudo doente. Dá graças a Deus, por ser do jeito que a gente é. Está dando para entender? Irmão Branham chegou de uma campanha, o José fez arte, e Meda foi bater, e José correu, pulou no colo do papai e disse, papai, me perdoa. Ele fez arte, foi perto da mãe, correu para o papai, que ele sabia, mamãe, a igreja, é papai mesmo, é Deus. Correu para o papai, caiu no colo dele e disse, papai, me perdoa. Irmão Branham disse, José, meu filho, você deveria levar uma surra agora. Mas papai não vai te bater, por causa do arrependimento. Aí, quando o papai não bateu, Meda, a igreja, bateu a porta na cara de Deus, na cara de William Branham. Bateu a porta. Você sabe como as mulheres ficam nervosas? Às vezes, parece que vai arrebentar toda a casa, né? Aí a porta bateu. Branham não deu aquilo por nada. Saiu e foi lavar o carro. Deus falou para ele, vai lá e lê Números, acho que é 13. Lê para ela. Era onde Miriam ficou leprosa por ter falado de Moisés, seu irmão. E ele achou, bom, não é nada disso, não. Continuou lavando. A voz veio e falou para ele, leia para ela. Aí ele chegou lá, porta fechada ainda. Querida, eu tenho uma escritura que Deus mandou ler para você. Aí a porta abriu. Dentro de poucos dias, irmão Branham fazendo serviço de cura, de revelação, e ele sempre testava. Me dê a mão, Meda. Você escrever? O sinal na mão que Deus me dá. Minha esposa não tem nada. Bati a mão na mão dela, olha, não tem nada.
Depois desse acontecimento, ele foi ter um trabalho de cura e ele quis mostrar para o irmão, vocês querem ver? A minha esposa não tem doença. Então, você quer ver como a minha mão não muda de cor? Ela só muda de cor porque eu tenho um sinal na mão quando a pessoa está doente. Bateu a mão na Meda, me dê a mão, querida. Pam. Você quer ver? Ó, Meda, você tem um quisto no ovário esquerdo. Você tem um quisto. Ele não sabe, nem ele sabia. Agora, vamos passar pelos testes? Vamos. Leva no médico. Tirou o raio-x. Tira a chapa. Não tem nada. Aí você tem que lembrar do Salmo 139. Deus viu meu corpo ainda informe, que a ciência não detectou. Tirou, não tem nada. Bem, Deus disse que tem. E ali estava. Depois foi, tirou, constatou. Irmãos, foi de uma batida de porta só. Então, tem hora que a gente tem que parar. Não vamos também, espera um pouquinho. Não vamos também pensar que nós não temos nada, não somos nada. Graças a Deus por sermos do jeito que somos ainda. Que senão ia morrer mesmo. A coisa ia morrer. Brana, foi tão simples aquilo ali. Bateu a porta na cara dele, mas ela não sabia. Ela pensou, estou batendo a porta de nervosa. Meu esposo não bateu no José. Ele deveria bater. E ela diz, você viaja, vai fazer suas campanhas, mas é eu que fico sofrendo com José. A razão desceu na mulher. E a razão desceu nela, e ela não sabia que tinha ofendido Deus. Nem Deus em carne sabia que tinha sido ofendido. Brana amava tanto a irmã Meda, que deu por nada aquilo. Mas depois Deus mostrou que ela havia ofendido Deus. Não era apenas um homem, porque a mulher bater a porta na nossa cara, nós somos apenas um homem. Mas bateu a porta na cara de William Brana, não era apenas um homem. Era Deus, era mais do que um homem. Entende? Agora, nós estamos caminhando para este espiritual cada dia. Cada dia estamos caminhando, porque nós somos a proteção. Você já pensou bem se tudo que acontecesse agora viesse um castigo para a pessoa? Filho, nossos filhos sofreriam, nossa esposa morreria logo. Não, então graças a Deus por ser dito que nós somos. Tem hora que nós, mas nós somos fracos, graças a Deus por sermos fracos. Deus fez o sacerdote fraco. Graças a Deus, diz São Paulo, para ele ter compaixão dos fracos. Então, tem hora que vamos dizer, graças a Deus por isso. Não fica complexado também, dizendo, então está me faltando muito poder. Eu disse no início, mas a gente precisa ver o que está faltando, o que falta na gente. Mas do outro lado da moeda é juízo. É juízo que pode cair sobre as pessoas que falam mal. No princípio, quando essa mensagem veio para o Brasil, uns irmãos assembleanos fizeram um livro, O Suposto Profeta do século XX. Não durou nada. Entraram em 5 debaixo de uma carreta. Certo? Os melhores homens naquele tempo, os melhores cânticos que nós tínhamos, por volta de 73 a 75 por aí, os melhores cânticos espirituais que nós tínhamos, eles perderam a vida porque falaram contra o profeta. Entende? Hoje é a mesma coisa, tem que se prestar atenção nisso daí. Não importa que o William Branham morreu de desastre e qualquer um de nós podemos morrer de desastre também, não importa, mas nós temos que morrer com a consciência mais tranquila, saber o que nós estamos fazendo. Pisar nesta revelação é pisar em Deus. Falar contra o novo nome, falar contra o novo nome é falar contra Deus. Você está falando contra o seu profeta, achando que você está fazendo uma grande coisa, defendendo o nome Brana e dizendo, olha, quem diz que Brana é novo nome é uma mensagem do fundo do inferno. Eles chegam a dizer que não é bom nem a gente repetir. Não é bom nem repetir. Agora, o que eles estão dizendo? Quem está falando isso, meus irmãos, não são assembleanos, não são católicos, não são espíritas, são gente da mensagem. É gente da mensagem. Quer dizer, eles estão cegos, eles não podem ver o que Deus está fazendo. Quanto mais CD você dá para eles, mais eles ficam cegos. Tem hora que a gente tem que parar de dar CD mesmo.
Sabe que eu dou CD? Eu dou CD através da internet, que as pessoas cadastram e pedem. É grátis, aí eu mando. Porque do contrário, eu estou dando juízo para a pessoa, mesmo dou um, dou dois, eu estou dando, ele vai enxergar com esse, vai ficar mais cego. Vocês podem ver. Aquilo que nós queremos fazer para ajudar as pessoas. Agora um eleito, irmão, um eleito não precisa escutar 10 CD, nem 10. Eleição, irmão, escuta um CD, mas esse negócio aqui é diferente mesmo. Já mexe com tudo, filho. Mexe com a estrutura da fé da gente, de tudo que você tem. Você até tem um desarranjo intestinal e estomacal, e você, o que é isso? Eu escutei isso daqui, está dando desinteria, está piorando, eu fui doente, está dando febre, o que é? O que está acontecendo? Mexe com todo o sistema, mexe. A mensagem, ela é verdade, não é maldição não, a mensagem, ela é verdade, você crê diferente, achando que aquilo é de Deus que você crê, e ainda está faltando muita coisa para você ver o que é Deus. Deus está na mínima coisa, Deus está no simples, Deus está no homem, e você então fala contra o homem. E aí vem o castigo. O melhor que a gente faz, irmãos, hoje é reconhecer. Reconheça a mensagem de Mombrana, reconheça a revelação dos selos. Todos os pregadores que não reconhecem a revelação dos 7 selos e que Deus tem um novo nome, foi Brana que falou que ele tem um novo nome, não hoje. Irmão Brana disse que ele subiu depois do Calvário, que ele desceu no inferno e ressuscitou, ele subiu com um novo nome. Foi o irmão Brana que falou. Eu não vou nem procurar na Bíblia, que eu sei que ele morreu, ele chamava Jesus, mas eu não sabia que ele tinha subido com um novo nome. Isso não é problema meu, foi Brana que pregou e eu prego também. Eu quero ver falar contra, foi ele que pregou. Se fosse eu que tivesse falado, eu estou pregando assim, Jesus subiu com um novo nome. Não, eu estou falando que ele desceu. Eles não crêem. Brana falou que ele subiu 2000 anos atrás. Irmão Brana falou 2000 anos atrás que Jesus Cristo subiu com um novo nome. É por isso que ninguém sabia. Ele subiu com um novo nome, ficou dentro dos trovões. Os trovões é misterioso e tem um profeta que é os trovões. Os trovões está no 7º. É o 7º, quando o 7º sai. Olha para você ver. É exatamente nessa hora que o Cordeiro sai do trono. É no 7º selo, aquilo que você leu. É no 7º que ele sai. Por quê? É no 7º anjo. Ele não podia sair lá no 1º, porque ainda tinha nós as eras depois. Mas quando o Cordeiro saiu do trono, ele saiu aqui no 7º anjo, no 7º selo. Depois que terminou as eras. Aí o Cordeiro saiu do trono no 7º selo e desceu em carne aqui, através de William Branham. Mais do que um homem. Obrigado, Senhor, por podermos crer nesta alimentação. Eu acho que talvez a alimentação um pouquinho fraca, mas, Senhor, isso pode dar um desarranjo na mente, no cérebro, no coração, no intelecto, no sistema emocional das pessoas, porque é verdade, isso mexe. Isso mexe, é a palavra, é a revelação, não é o que eu prego, é a palavra, é o que Brana já pregou, e eu creio no irmão Brana, eu creio que o Senhor mandou um profeta e que não era apenas um homem, era mais do que um homem. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.